Mateus capítulo 5, versículo 4, é o texto, o tema da mensagem desta noite. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus de amor e graça, misericórdia, seja bondoso conosco essa noite, mais uma vez. Nós nos aproximamos diante de Ti, ó Deus fiel, confiados na Tua graça, que nós acreditamos em Tua palavra, que diz que o nosso relacionamento entre nós, pecadores, e Tu, ó Deus Santo, é baseado em graça. O Senhor providenciou um meio de nós nos aproximarmos. Foi através das obras de Teu Filho, e não das nossas obras. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos e Te suplicamos que o Teu Santo Espírito assista-nos agora, para nos dar compreensão da Tua doce palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que texto mais contraditório, né? É uma sentença, uma frase que traz um paradoxo. Coisas que aparentemente não se juntam, estão juntadas aqui, estão unidas aqui. Choro e felicidade. Bem-aventurados os que choram. A melhor adequação de bem-aventurados dessa expressão é felizes, felizardos. Felizes os que choram, Jesus está dizendo. Felizes os que choram. Mas choro não é expressão de tristeza? Então, como Jesus está nos afirmando que feliz é aquele que chora. Certamente essa mensagem tem chocado muitos e muitas pessoas, assim como chocou os primeiros ouvintes. E engraçado, pensando nisso, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente vem à luz ou à vida é chorar. E se a gente não chora, a gente ganha uma palmada na poupança ainda, né? Para o neném chorar, para ele expelir com aquilo todos os líquidos que podem haver no seu pulmãozinho ainda e chorar. Criança, quando nasce sadia, ela nasce chorando, berrando, já botou a cabecinha para fora, já encheu o pulmão pela primeira vez e ele já começa a chorar. Todo ser humano chora, todo mundo. Então Jesus está dizendo que todo mundo é feliz, todos são felizes porque nós choramos? Não. Jesus está dizendo de um choro específico aqui. E como já dissemos no domingo passado, se você perdeu o sermão do domingo passado, pode me pedir no WhatsApp, que eu tenho ele aqui. Eu tenho um canalzinho também no YouTube lá, que eu estou subindo as mensagens para ficar de arquivo lá. Você pode acompanhar lá também, tá? Só procurar no YouTube lá, Pastor Gerson, que tem um canalzinho lá, que essas mensagens estão lá, e se você quiser perder uma, você pode assistir uma, a que perdeu lá, tá? Então, como já foi dito aqui domingo passado, na abertura desse sermão, dessa série do Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, essas qualidades aqui enaltecidas por Cristo, elas não são naturais, elas não são do tipo que todo mundo tem, elas são características, qualidades, virtudes que só os regenerados têm, só o cidadão do reino celestial. Cristo está aqui começando o seu ministério e Ele está dizendo então quais são as características essenciais de quem pertence ao reino de Deus.
ele está começando a fazer uma diferenciação entre quem é do reino de Deus e quem não é. Lembrando sempre daquela velha questão, daquela velha tensão de expectativas que havia no povo de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Que Jesus viria estabelecer um reino físico naquele mundo, naquele tempo, naquela cidade, e a expectativa dos judeus era: vai vir aí um Messias que vai dar tudo o que nós queremos, que vai dar todo aquela glória para o nosso reino, e nós seremos príncipes ao lado desse Jesus, e julgaremos as nações, e acabaremos com o poderio romano, ou qualquer outra nação, e então haverá paz na terra, e enfim, nós subjugaremos as pessoas, e teremos todos os desejos do nosso coração atendidos por esse Messias. Havia uma certa expectativa desse modelo no coração dos judeus, que aguardavam o Messias, mas Jesus estava ali já de cara, confrontando-os e estabelecendo outra realidade, expectativa e realidade. Agora Jesus está mostrando a realidade e dizendo para ele: olha, o cidadão do reino de Deus, a pessoa feliz de verdade, o homem ou a mulher que realmente tem felicidade, em primeiro lugar, ela é humilde de espírito, ela é vazia de si mesmo. Espírito, letra minúscula aqui, primeira bem-aventurança. Olha, para começar, o cidadão que pertence ao reino dos céus, eles são humildes de espírito, são vazios de si mesmos. Só um homem vazio de si mesmo pode ser cheio do Espírito Santo. E agora ele continua e fala a segunda característica de um cidadão do reino dos céus. Olha, cidadão do reino de Deus, o homem de verdade feliz é aquele que chora. É aquele que chora. E estes que choram, eles serão consolados. O choro, apesar de fazer parte de todas as fases da nossa vida, quando a gente vai ficando velho, alguns homens choram menos, Outros sempre choram do mesmo jeito que choraram. Alguma fase da nossa vida a gente acaba chorando menos do que outras. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Mas apesar do choro fazer parte da nossa vida, Cristo está apontando para um choro específico aqui. É verdade que esta frase não traz essa mensagem para nós, não traz essa luz para nós. Mas como vimos hoje pela manhã, nós entendemos que textos mais claros das Escrituras lançam luz para textos mais obscuros. Então nós temos que procurar no restante da Bíblia que choro é esse que Cristo está dizendo a nós aqui, fazendo que a gente pense. E por isso nós incluímos na liturgia do culto essa noite esses textos que falam de Jesus chorando, porque se nós entendermos os motivos que levaram Jesus a chorar, a gente vai entender então o motivo que Jesus está dizendo aqui, que feliz é aquele que chora, porque existem motivos pecaminosos de choro, meus irmãos. Nós choramos quando o nosso ego é arranhado, nós choramos quando não temos aquilo que queremos e que julgamos sermos merecedores de ter. Nós choramos por muitos motivos pecaminosos, isso é verdade. E por essas coisas, de forma nenhuma, a Bíblia está nos orientando a fazer chorar de birra, chorar, enfim, por algum pecado sendo produzido em nós, assim, de estarmos concordando com aquele desejo pecaminoso, e por não formos atendidos, por não sermos atendidos pelo desejo pecaminoso, eu começo a chorar, porque eu não tenho aquilo que eu acho que eu merecia ter. Isso a Bíblia não fala. Mas em Lucas 19, 41, que nós lemos aqui, Lucas 19, 41, mostra uma vez que Jesus está chorando. É quando ele viu o seu amigo Lázaro em uma sepultura. Ele é alertado daquele fato, mas ele se demora a chegar.
na casa de Marta, Maria e Lázaro, e sem entrar naquela aldeia, Marta vai ao seu encontro e ele chora ao saber da morte de seu amigo. Verso 31. Verso 41, perdão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Verso 41. E eu estou falando da referência errada, né? Orelha, né? É a outra. Estou falando de Lázaro. É João 11, irmãos. Me desculpem. Tá? João 11, 35. João 11, 35. É Lázaro. Aqui, assim, é o texto de Lázaro, né? João 11, 35. Jesus chorou. Ele perguntou: onde o sepultaste? Estava se referindo a Lázaro. E eles disseram: Senhor, vem ver. E ele chorou. Chorou. Ele não chorou porque ele perdeu o controle da situação. Ele não chorou porque algo saiu fora do plano dele. Mas ele chorou porque ele viu o efeito do pecado na vida do homem. O efeito final do pecado na vida do homem é a morte. O salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Logo, todos morreremos. Nós morremos hoje, eu e você, nós vamos morrer. Porque um dia o pecado entrou no mundo. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não morreríamos. A morte é fruto da corrupção da carne, do pecado. Cristo viu aquele quadro. E diante daquele quadro de horror por causa do pecado no homem, ele chorou. Ele chorou. Nada saiu do controle do Senhor naquele momento. Pelo contrário, tudo estava acontecendo de acordo com o plano divino. Mas ao passar por aquela circunstância, Cristo se compadeceu do nosso destino de dor, a morte. E ele chora por ver o efeito final do pecado atingindo uma pessoa que o amava tanto, que ele amava, Lázaro, seu amigo. Tanto é que os judeus que não entendiam muito bem aquela cena acharam que o motivo de Jesus estar chorando era simplesmente o amor, assim, olha, vejam como ele o amava. É verdade, ele amava bastante, mas o que movia o coração de Jesus a chorar ali é ver, presenciar a hediondez do pecado na vida de um ser humano. E em Lucas 19, 41, agora sim, meus irmãos, Jesus está no final do seu ministério, entrando em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém ali ainda, né? E acontece aquela cena do jumentinho, ele é montado sobre um jumentinho, entra pela cidade, as pessoas vão declarando louvor a ele, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. E ele chega perto de Jerusalém, e ele está indo para a cruz, vê a cidade santa cercada, ainda com as suas muralhas, ainda com o seu templo, o templo construído por Esdras, ainda ali aquela cena, e ele vê a cidade, e ele chora ao contemplar a maldade da cidade, o pecado residente de Jerusalém, que impedia daquelas pessoas que tinham expectativas sobre aquele Jesus de ver a verdade. Então, quando ia chegando à cidade, ele chora e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso é agora oculto aos teus olhos. O pecado deixa as pessoas cegas.
O pecado nos cega da nossa própria cegueira, como já falamos alguns domingos atrás. E por causa do pecado a gente tem consequências severas, dolorosas. E Jesus sabia do futuro que aguardava Jerusalém, quando Tito, imperador, general do exército romano, ia devastar aquela cidade anos mais à frente. E ele está com aquela cena, com aquilo tudo em sua mente, e por causa do pecado, tudo aquilo acontecendo, e ele chora diante daquele quadro, e ele se compadece profundamente por conta do pecado comum e coletivo daquela cidade. Irmãos, Jesus não pode chorar por pecados próprios, mas Jesus, nas vezes que explicitamente a Bíblia diz que ele chorava por causa do pecado nos outros. Aqui nós já temos uma boa dica do motivo pelo qual feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que chora por conta dos pecados em si mesmo e por causa dos efeitos do pecado no mundo. É esse choro santo que Deus está nos alertando como característica essencial para um pertencente ao reino de Deus, porque essas pessoas, principalmente aqui, Jerusalém sendo avistada, essas pessoas se alegravam por causa dos seus pecados, estavam satisfeitas com a própria religião, estavam satisfeitas com tudo aquilo que eles construíram à parte do Senhor Jesus. Eles tinham regras, eles tinham muitas coisas, mas eles não tinham Jesus e desprezavam esse Senhor Jesus. Jesus, diante da morte de Lázaro, via aquele furdunço todo, aquele movimento todo de judeus ao lado de Marta e Maria, especulações, e disse-me disse, e aquela confusão toda, diante daquele quadro, do efeito do pecado na vida de seu amigo, e da cegueira também, que se enquadrava naqueles que estavam ao redor daquela família. Jesus chorou, Jesus foi movido por uma íntima compaixão, devido ao pecado daquelas pessoas. Lembro-me também de Cristo no Getsêmani, quando ele saiu para orar e passou profunda agonia. A Bíblia ali não relata explicitamente que houve um derramamento de lágrimas, mas nós podemos inferir tranquilamente que Jesus estava ali no estado de angústia profunda, e que o choro na verdade era a menor das expressões da sua dor naquele momento, porque ele sabia que por causa do pecado ele teria que passar pela ira de Deus, porque o nosso Deus é justo. Irmãos, nós cantamos hoje da graça do Senhor, e é verdade que não há nada que nós fazemos que deixe o amor de Deus menor ou maior, porque a nossa salvação é baseada nas obras de Cristo e não nas nossas obras. Isso é verdade, mas é verdade que o nosso pecado é hediondo aos olhos de Deus. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. É o nosso pecado que, se nós formos dominados por ele e não formos retirados do senhorio do pecado, é isso que vai nos levar para o inferno. É o amor ao pecado, é o desejo, é continuar gostando de fazer aquelas coisas que são claramente uma desobediência à vontade declarada de Deus. O cidadão que não é do reino de Deus, que não pertence ao reino dos céus, vive de boas, vive bem com isso tudo, acha que não tem nenhum problema com ele, que ele pode continuar se alegrando, que ele pode continuar se regalando, que ele pode continuar fazendo as suas tarefas em paz consigo mesmo, porque no final das contas está se tentando estabelecer uma salvação por obras. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, eu sou um bom professor, eu sou um bom aluno, eu sou um bom advogado, eu sou um bom gerente. Deus vai salvar um cara bom como eu. Eles estão de bem consigo mesmo, eles estão alegres consigo mesmo, com aquilo que construiu, que a vida deu a eles. Mas o cidadão do reino dos céus entende o que nós cantamos. Eu sou um pecador, e é o meu pecado que me afasta do Senhor. E por mais que eu luto, ainda há pecado em mim.
Aí nós lembramos de Paulo, capítulo 7 de Romanos, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo chorava diante de Deus por conta dos seus pecados, entendia que ainda havia um pecado residual na sua pessoa, e aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer plenamente, mas ele fazia aquilo que ele sabia que ele não deveria fazer, e aquela tensão entre vida ainda com pecado residual, e a graça de Deus sendo derramada sobre ele, bondade sobre bondade, graça sobre graça, o levava a gemer. Por isso nós lemos Romanos capítulo 8, quando ele fala que o Espírito nos faz gemer, que a natureza geme aguardando a redenção. Nós gememos ansiosamente, aguardando o tempo de sermos libertos totalmente desta era onde o pecado ainda é uma possibilidade. Por isso, felizes os que choram por conta do pecado que ainda reside neles, e por conta ainda das tragédias que o pecado causa no mundo. Esses serão consolados. Esses serão consolados. Esse é um choro que faz coro no coração de todo salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. É um choro que pertence ao cidadão do reino de Deus. É o choro por causa do pecado, é o choro do desejo da libertação total do pecado em nossas vidas. Por isso, 3 pontos rapidamente para ajudar a gente melhorar ainda isso em nossa mente. Feliz é o homem que chora pela consciência da existência do pecado em sua vida. Aqui está a felicidade, de saber que há um problema natural entre o homem e Deus, e nós precisamos de uma solução para isso. É o choro que procede da tristeza de ainda haver em nós a desobediência e as limitações de compreendermos a vontade de Deus declarada para nós. É o pranto que acompanha a pobreza de espírito. O homem humilde da bem-aventurança anterior, da pobreza de si mesmo, chora por ver em si efeitos nocivos do pecado, efeitos nocivos de coisas que nós realizamos, que são claramente uma desobediência à vontade de Deus e que nos afastam da comunhão com o Senhor. Irmãos, por trás de uma vida fraca diante de Deus está uma série de pecados, está uma vida cheia de desobediência a Deus, está uma vida de alegria ou de não haver domínio de Cristo sobre a pessoa. Ninguém chega à apostasia, ninguém chega a abandonar a igreja, a abandonar a leitura da palavra, a oração, de uma noite para o dia. O pecado vai corroendo a vida das pessoas que tiveram primeiro contato com a palavra de Deus, ou que são verdadeiramente salvos. Se nós baixarmos a guarda, ela vai corroendo, e uma hora nós vamos estar longe demais, com consequências demais para administrarmos. Mas se a consciência de que esses resíduos da carne ainda operam em nós para o afastamento de Deus, se existir uma consciência santa disso, profunda, que nos leve a um desespero santo diante de Deus, a chorar por causa disso, a nos lamentar toda vez que nos descobrimos saindo do caminho que o Senhor estabeleceu para nós, a esperança de continuarmos no caminho, a esperança de levantarmos os nossos alertas e nos esforçarmos em continuarmos no caminho que o Senhor determina para nós. Em segundo lugar, além de chorar porque há em nós, feliz é o homem que chora pela percepção do pecado na vida dos outros.
E aqui temos que ter cuidado para não passar por críticos, né, alheios. Eu não posso ficar olhando o pecado do outro sem antes perceber o meu. Eu não posso, é ser cego isso. Eu não posso ficar achando que o pecado do outro é maior do que o meu. Eu sou o principal dos pecadores, essa deve ser uma máxima em nossa mente. Mas, quando estamos em comunhão com o Pai, através da sua palavra, nós vemos o pecado agindo nas vidas ao nosso redor. Isso deve nos levar à compaixão, isso deve levar-nos ao choro diante de Deus, de lamento, de ver, ó Senhor, tenha misericórdia desse teu povo que tem sofrido por estar desviada do seu caminho. Esse choro é o choro que Deus vai nos consolar, vai retirar de nós, que é o choro que é a marca essencial do habitante do reino dos céus. Não é um choro, olha como eu sou bom e eles são maus, não, de forma nenhuma, mas é um choro, olha Senhor, pecado que reside em mim também tem feito o mal nas outras pessoas, tem misericórdia de nós e consola-nos. É aquilo que o salmista diz, Salmo 119, 136, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. Isso nos coloca na rota de serviço ao reino de Deus. Se eu verdadeiramente choro pelo pecado que tem abundado fora das fronteiras da igreja, do reino de Deus, eu me coloco a serviço do reino de Deus, e eu passo a ser um pregador, um missionário, um agente para mudar essa realidade através da loucura da pregação. É feliz o homem que entende de toda a tragédia que o pecado pode causar em si mesmo e nos outros. Feliz é a pessoa que chora por causa dos efeitos do pecado, eles serão consolados. A alegria da salvação só se concretiza após a tristeza do pecado levar uma pessoa ao arrependimento diante de Deus. É só quando isso deixa de ser uma teoria, é que atinge o nosso coração, a nossa vontade, é que nos quedamos, nos colocamos aos pés de Cristo em choro desesperado: Senhor, limpa-me de mim, salva-me de mim mesmo, usa-me para ser luz naqueles que estão fora deste reino, para que eles sejam limpos também. Consola-nos, Senhor Deus, com a tua salvação. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está a felicidade, aqui está uma característica essencial do reino de Deus. Pensem, aqueles homens que estavam ali ouvindo ficaram chocados com todo esse sermão, porque ia de encontro com toda a expectativa que eles tinham. Eles pensavam que ia ser totalmente abençoados pelo Messias, e o cara ia só carimbar assim: vocês estavam certos, podem prosseguir. Não, ele vira e fala: olha, feliz é aquele que chora. Não é feliz o orgulhoso não é feliz, feliz é o pobre de espírito. Não é feliz aquele que está alegre e contente por tudo aquilo que ele é. Não, feliz é aquele que chora, estes serão consolados. E Apocalipse 21, versículo 3 e 4, nós vemos a concretização futura, já contemplada por João, desta promessa de consolo, quando Cristo nos resgatar e nós subirmos aos céus para, transformados, vivermos a eternidade com Ele. Quando Ele mostra os novos céus e a nova terra, no capítulo 21, Ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá pecado, portanto não haverá morte, portanto não haverá luto, porque o pecado será arrancado de uma possibilidade do homem, já não haverá a possibilidade de pecar. Por isso, os nossos olhos serão enxugados de toda a lágrima. Toda a lágrima. Toda a lágrima será retirada de nós. Como ansiamos por aquele dia. Quem sabe é essa noite que o Senhor vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem sabe é essa noite que Ele rasga esses céus e antes da gente dormir ainda, Ele venha nos salvar. Quem sabe seja durante a noite, quando Ele estiver dormindo, e Ele, com um estrondo, derrubar todas essas cortinas que impedem de nós contemplarmos face a face o nosso Senhor, e Ele vir nos buscar e enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, tirar de nós a possibilidade de pecar, nos colocar no lugar inabalável para sempre. Nunca perderemos aquele estado de glorificação que nos aguarda. O consolo prometido virá, é certo, não é uma possibilidade remota, é uma certeza divina dada por Cristo. Por isso nós temos que nos perguntar, diante dessa meditação, por que temos chorado? É claro que de tabela Deus vai arrancar qualquer tipo de choro de nós, até os pecaminosos Ele vai tirar de nós. Mas você chora pelos seus pecados? Tem que começar por nós mesmos, meus irmãos. Tem que começar por nós mesmos. Diante de Deus, você chora pelos seus pecados, você tem ido a Ele em oração, derrubado pela graça de Deus, para suplicar a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Salmo 51, contra Ti somente pequei, Senhor, tem compaixão de mim. Temos chorado por perceber que os nossos pecados nos afastam de viver em obediência às Escrituras. Temos chorado por nossa incapacidade de entender todas as coisas que nós deveríamos entender tão bem. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Está estabelecido numa alegria falsa? Ou numa consciência profunda de que devemos ir a Ele buscando liberdade desse domínio, desse senhorio que Ele mesmo destronou para nós, mas pela santificação precisa ser mortificado dia após dia em nós? Existe uma tristeza santa por nós não sermos aquilo que deveríamos ser. Existe uma tristeza santa por problemas em nossos relacionamentos. Nós estamos nesse conjunto, estamos contidos nesse conjunto de pessoas que oram, como Romanos 8 está dizendo para nós, que nós lemos aqui. Gememos aguardando a expectativa da libertação total. Há uma esperança de liberdade definitiva do pecado da nossa vida. Há uma ânsia, há uma dor, há uma certa descontentamento profundo no nosso coração acerca dessa ainda existência desses resquícios pecaminosos em nós, ou estamos vivendo como se nada disso fosse verdade para nós, se fôssemos as pessoas mais certas deste mundo. É disso que Cristo está falando para nós. Olha, não há felicidade em viver como se tivesse tudo bem e você só tem alegria na sua vida. Não. Há uma felicidade em reconhecer que aquilo que a Bíblia diz de nós mesmos é a verdade, e a verdade nos libertará. Nós sofreremos santamente diante de Deus por causa disso. E isso será uma marca de nós pertencermos ao reino de Deus.
humildade de espírito, pobreza de espírito, como a outra versão corrigida e fiel nos diz, e também choro por conta dos nossos pecados. Nós seremos consolados. Os pobres de espírito pertencem a eles, pertencem ao reino de Deus. Aos que choram, eles serão consolados. Eles serão consolados. Muitas pessoas que choram aí, sem Cristo, choram porque não têm os desejos atendidos, vão passar a vida toda chorando, vão passar a vida amargurada. É um choro de amargura, é um choro de decepção com a terra, com o universo, com a mãe natureza, com qualquer outra coisa que eles nomeiam. Essas pessoas não serão consoladas, porque o que brota e os faz chorar em seus corações são desejos carnais, são expectativas terrenas, e não afeições santas, e não mudança de coração, mas expressão do coração não convertido. Por isso, busque a Cristo de todo o seu coração, arrependa-se e creia que Ele morreu por cada um de nós naquela cruz de horror. O que levou Cristo àquela cruz foi o meu e o seu pecado, e Ele pagou totalmente esse pecado por nós. Mas saber que o nosso pecado trouxe sofrer ao nosso Senhor nos entristece e nos afasta dele, É a nossa união com Cristo graciosa que Deus nos dá, é que vai nos afastar cada vez mais daquilo que é uma desobediência à sua vontade. Busque a Cristo de todo o seu coração, arrependa-se e creia que Ele morreu por cada um de nós naquela cruz de horror, para que um dia nós sejamos totalmente libertos daquilo que destruiu a nossa vida e nos impossibilita de viver da forma que o agrada ainda nessa terra. E é por causa disso que nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos faça felizes verdadeiramente, nos fazendo chorar e encontrar consolo em sua palavra, na sua graça. Vamos orar. Pai querido, grande Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, e perdoa-nos, Senhor Deus, por não compreendermos o que deveríamos compreender com tanta facilidade, que é a situação que o Senhor declara a respeito de nós mesmos, que nós devemos ser pobres, nos esvaziar cada vez mais de nós mesmos. E, Senhor Deus, por conta de haver ainda pecado em nós chorarmos aos seus pés, buscando perdão, misericórdia, graça, buscando, Senhor Deus, reconciliação, buscando, Senhor Deus, de Ti mesmo o antídoto para essa corrupção que habita em nós ainda, mesmo regenerados, ainda há um resquício desses pecados em nós que nos atrapalham tantas vezes a viver de acordo com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Ó Senhor, quantas vezes o Senhor quis, quantas vezes o Senhor nos mostrou, quantas vezes nós ouvimos, Senhor Deus, da Tua palavra, que o caminho que o Senhor quer para nós não é este caminho que estamos seguindo, e nós teimosamente continuamos a Te desobedecer, enganados por nosso próprio coração, a fazer aquelas coisas que nós sabemos lá no fundo que desonram o Teu nome. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor Deus. Perdão, Pai querido, por relacionamentos quebrados, por uma constante desobediência, Senhor Deus, da nossa parte. Perdão, Senhor Deus, por nós não termos o interesse que nós deveríamos ter para aquilo que o Senhor deixou revelado para nós. Perdão, Senhor Deus, porque nós vemos muitas vezes o efeito do pecado na vida das pessoas e ficamos assistindo de camarote para ver no que vai dar. Perdão, Senhor Deus.
nós devíamos chorar aos teus pés, aguardando, Senhor Deus, libertação de todas essas coisas e nos colocando ao teu serviço para que sejam todos libertos pelo Senhor. Misericórdia, Pai querido, nos faça cidadão dos reinos de Deus, por graça e majestade e misericórdia, e nos livre, Senhor Deus, de orgulho e de uma alegria falsa aos teus pés. Leva-nos, Senhor Deus, ao arrependimento, leva-nos à cruz, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.